coisas. Eu vou falar 1 minuto só respondendo, e depois vou passar para o André. A questão de que colocar em perspectiva o fato de que o resultado sobre os alunos, o impacto do professor, ainda tem que se discutir muito sobre isso. Na verdade, o Hanushek fala que você não tem nenhuma medida das atividades do professor, da formação e tal, que se correlacione, a não ser experiência, em alguns casos, que se correlacione, né? Então, e quando eu perguntei para ele, mas como é que você define um bom professor? Eu falei, isso é trabalho de vocês, sociólogos. Então, eu estou indo na direção do dele, estou vendo o que está acontecendo com os professores, o que eles estão fazendo no mercado e quem que está funcionando dessa ou daquela forma. Agora, ele esteve no Brasil e eu perguntei e ele falou, não, eu falava de professor, mas agora estou falando de gestão também. Eu não sei se todo mundo sabe quem que é Hanushek. O Hanushek é um economista da educação de Stanford, do mesmo lugar que o Carnot está. Dizem que os dois só concordam que a Terra é redonda. Mesmo assim, porque viajam muito de avião. Mesmo assim, porque viajam muito de avião. E ele tem uma enorme influência nas políticas, porque é ele que os economistas leem. Principalmente os do Banco Mundial. Não, os daqui, né? Todo. Não, mas para mim é importante para dizer o seguinte, ele está reconhecendo que existe mais do que só o professor e que, portanto, a gestão, que, portanto, as condições, elas vão impactar. Você quer adicionar? Só que ele falou que eu tinha dado um trabalho danado com essa frase. Eu amei a sua sugestão de síntese. Sim, ótimo. Puxa, obrigado, Chico, pelos comentários todos. A gente está usando o ENAD, na verdade, né? Não é o censo. A gente está pegando só os concluintes, cruzando pegando a RAIS também. Eu não mencionei na apresentação, a gente está tentando acesso junto ao INEP, né, os microdados do censo escolar, né, para chegar no nível enfim, identificar a escola em que o professor está. Né? Das escolas públicas. Isso, das escolas públicas. Né? Os privados a gente já teve isso. Você já tem material para uma tese. Sim. Deixa isso para o pós-doutorado. Se você for buscar esses dados, você não termina. Lígia. Isso é culpa da Lígia. Não, estou brincando. Isso é bom ajudar, sim. Porque ele trabalha demais. Mas o que seria ótimo se a gente conseguisse, por outro lado, que a gente conseguiria, por exemplo, com a ideia da escola do INEP, pegar o desempenho e desigualdade agora, né, com ideias, se não me engano. Sim. Sim. O ponto básico, você já tem uma questão de pesquisa, é uma questão agora que você dá uma resposta. O que a gente já tem. É isso. Perfeito. Ele não está no doutorado? Tá. Isso. Em relação à modelagem, sim, é uma próxima etapa prevista. A gente está, por enquanto, nessa parte descritiva por falta de tempo. Fez um pouco da modelagem. Sim, começamos, né? Em relação a questão de colocar em perspectiva, eu acho que eu não vou adicionar nada que a Lígia falou, acho que é isso mesmo. A provocação, a sugestão vai ser considerada. E, bom, obrigado pela referência do Moreno. A gente vai consultar todo esse material. Obrigado. Bom, eu também vou agradecer as colocações, né? Dizer que o meu foco não é a BNCC, mas eu trouxe mesmo para contextualizar. Eu estou orientando uma tese de doutorado que ela está estudando justamente o lugar da cultura digital na BNCC e a questão das implicações na formação dos professores. E é gritante a diferença da menção cultura digital e tecnologias da primeira versão da base para a última. Da primeira eram pouquíssimas menções, né? E agora tem 137 vezes que aparece cultura digital na última. Qual que era a reação? Então, em Santa Catarina foi uma coisa assim impressionante, a audiência pública que nós tivemos em Santa Catarina. A professora pediu a palavra e falou, acabe tudo. Por quê? Porque as pessoas, aí eu de fora falando, interessante, essas pessoas estão contra a especificação do que as crianças devem saber. Quer dizer, como que eu vou justificar socialmente que quem vai para o setor, os nossos filhos, os nossos irmãos, vão para as escolas privadas, leiam um texto dessa complexidade. E quem vai para a escola pública, lê um texto dessa complexidade. Isso é um problema.
Quer dizer, a base, ela, se bem implementada, ela traz essa ideia de diminuição de desigualdades. Quer dizer, então o nosso papel, que foi o que eu tentei fazer, é dizer, não, nós temos que lutar para isso. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que eu fiquei na minoria, na realidade, fiquei na minoria dos dois lados. Então, teve uma... E essa questão da cultura digital, ela está porque houve pressão e, infelizmente, não foi o único tipo de lobby que aconteceu. Né? Quer dizer, o pessoal das socioemocionais estava super organizado. Quer dizer, a base, basicamente, tem 10 competências, né, chamadas competências. E 4 são socioemocionais. Isso é só no Brasil. Entende? Fora do Brasil, a socioemocional está presente, mas, puxa, não está com esse tipo de visão. Então, professor, eu não tenho muita coisa a falar do princípio, mas eu acho que, em relação à BNCC, eu acho que tem aqui uma certa necessidade de abertura. Não é o demo. As pessoas que ficaram criticando, elas perderam, e isso tem consequências complicadas hoje, cada vez mais. Né? Ana, eu não recebi o seu trabalho, né? Mas aí ela começou falando da João Pinheiro. Então, como é que eu tenho que dizer? Para que todos saibam, a minha mulher foi funcionária da João Pinheiro. O Antônio Augusto, que está o nosso colega, foi diretor da João Pinheiro. A Tereza foi funcionária da João Pinheiro. Então, qualquer coisa que vamos falar da João Pinheiro tem esse viés, né? E, como eu gosto de contar a casa, João Pinheiro, eu participo por causa das relações da Edith com os outros, tem uma festa de fim de ano que eu adoro, que chama a Festa do Presente Rejeitado. Não é legal isso? Quer dizer, durante o ano, você ganha uma coisa que você não gosta. Aí você reúne todo mundo e você troca os presentes. Então, a João Pinheiro está no coração. Tem várias coisas importantes no que ela falou. Primeiro, ela está trazendo dados reais. A mesma coisa do princípio. Não é pouco o que ela está dizendo. Olha, nós está dizendo que Minas Gerais tem 90 mil professores designados e 60 mil professores, 70 mil professores efetivos. Esse é algo que a gente tem que pensar. No final, ela fala, como vai ser? Avisa os navegantes, não serão efetivados os 90 mil. Não vai, não tem jeito. Então, é impossível. Minas e todos os estados não vão pagar. Nós teremos que encontrar outras maneiras de pagar melhor esses professores, que vão ficar. Quer dizer, o seu dado, ele nos põe, nos chama a atenção, que quando você puxou para a ideia de que eu sou administradora, né, e aí, de certa forma, ansiosa para dizer, como que nós vamos resolver? Gente, isso é um problema complicado, mas é um problema que a gente tem que enfrentar. Do ponto de vista do estudante, que é o que me interessa, o que está acontecendo? Também na fala dela esse ponto apareceu. O que nós gostaríamos? Que a professora saísse de casa, fosse para uma escola e lá ficasse. É assim que qualquer profissão funciona. Esse negócio de passar de uma escola para outra é uma coisa da escola brasileira. Percebe? Então, eu, pessoalmente, sou favorável à educação em tempo integral, primeiro para a professora. Entende? Porque aí, isso que você falou, que me impacta muito, que é como que eu preciso criar, eu preciso me vincular a esse local para que, então, eu possa tomar que eu possa investir. Então, primeiro, então, você nos traz dados reais. Qual é o ponto que a gente precisa melhorar? Percebam que ela não vinculou esses dados com o censo. Não, ainda não, mas não vinculou, porque eu só posso trabalhar com evidência. Não vai, a gente não... Quer dizer, a gente ainda não tem, é muito diferente a pesquisa em ciências sociais de outras pesquisas. Os dados existem, mas uma pessoa isolada é complicado. O que o André fez, gente, é não trivial. Você pega 2 dados de 2 posições diferentes. Você fez isso, foi lá no INEP? Onde você juntou? Eu tive acesso ao IPE, eu trabalhei lá. Ah, tá. Então, pois é, ele já pegou o dado agregado. Então, a mesma coisa, seria ótimo que lá na João Pinheiro as pessoas pudessem vincular o dado do Estado com o dado do censo.
Percebe? Voltamos à questão do dado. É impossível uma pesquisadora fazer isso de forma isolada. Ou seja, eu acho que é importante a gente pedir que o INEP faça mais coisas. Não seria nada do outro mundo. Está aqui os meus dados, ponha aqui, eu te mando esse dado. Você que tem o computador, que faça, me junte aqui o dado do censo e portanto, teria uma riqueza maior. Eu fiquei assim, muito impactado com o número de pessoas de ensino médio. Não sei se vocês perceberam isso. Os efetivos têm ensino médio, os não efetivos têm ensino superior. É muito impressionante isso. Só que, aí é uma hipótese, né? Gostei. Provavelmente, o de ensino médio é a professora primária de curso normal e os próximos são agora a nova pedagogia. O último ponto, que também me impactou muito, que precisa refletir, é a questão da doença. Eu não aceitei a sua hipótese de que quem está designado fica mais tempo de licença por causa disso. Porque vocês perceberam que quem é designado tem um número maior de dias em média do que quem é efetivo. Então, são dados muito ricos, são dados que nos puxam para a realidade. Mas eu queria, então, terminar, renovando a satisfação de estar aqui com vocês, mas chamar a atenção de que hoje há uma mudança. Você tem que mostrar a sua evidência. Mas a evidência é constituída de duas coisas. Ela é constituída do dado e da reflexão. Para o que nós precisamos de modelos conceituais. Porque senão vai acontecer o que está aí espalhado para todo lado, que a pessoa faz uma conta. Entende? Nós estamos cercados de evidência entre aspas. A pessoa faz uma conta e fala, tem que ser assim. Então, tem que ser coisas absurdas que aparecem. Né? Então, Carlos, muito obrigado. Era isso. Aí o artigo fala assim, eu espero que os comentadores nos deem... Não, pois é, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ler para vocês aqui como é que a coisa é séria, né? Ela está aqui, olha. Chamamos a atenção que esse é um trabalho em elaboração e contamos com a contribuição dos debatedores para avançar no mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, por pressuposto. Então, deixa eu dizer, André, o que está acontecendo? Eu vou um pouco na fala do ai, meu Deus, o Carvalhais. O seu nome subiu. Eu sei, mas é porque a gente está aqui na atenção. Entenda o seguinte, o que você tem, a estrutura do seu dado. Primeiro, a unidade é o estudante. Percebe? Ele vai fazer uma coisa absolutamente importante, que ele vai buscar o estudante no censo da educação superior, depois ele busca agora já na RAIS. Então, a unidade é o estudante. Bem, aí ele tem qual é o que eu estou chamando de uma variável resposta. São duas, mas uma primeira é se esse estudante está empregado. Ele pode estar empregado no setor privado, no setor público, no setor sem fins lucrativos, ele pode estar não empregado. Agora, ele tem uma série de características do estudante, que é sexo, idade, área da licenciatura, organização acadêmica do curso, raça, renda, educação dos pais. Quer dizer, é uma riqueza muito grande, mas a forma da análise, que aí, André, você poderia ter falado o que você falou se você estivesse tratando o seu problema com uma regressão logística politômica. Quer dizer, eu fiquei impressionado com seus gráficos, porque eu falei, como que ele conseguiu ver tudo isso? Quer dizer, o modelo é um modelo descritivo, não estou dizendo que tem na hora de mudar, mas você tem uma complexidade muito maior do que você vai conseguir fazendo tabelas univariadas. Entende? Então, eu entendo que aqui tem uma riqueza metodológica. O que o Flávio falou, quer dizer, no meio da fala do Flávio, viu, Antônio Augusto, a gente não entendeu tudo, mas aprendemos. O Flávio estava dizendo o seguinte, nós precisamos ter sínteses, percebe? Então, o que eu senti é que você tem que produzir uma síntese para interpretar. Quando você põe as suas hipóteses, é muito impressionante. Eu falei assim, gente, cada hipótese que você colocou corresponde a um coeficiente no modelo. E pronto, entende?
Quer dizer, vai continuar sendo um trabalho que vai fazer a descrição, mas eu acho que é muito importante que você faça isso, porque aí você terá exatamente toda a complexidade. Você terá uma forma de tratar as questões. Eu queria chamar a atenção na literatura. Tem um texto que foi feito dentro do INEP sobre remuneração dos professores, um texto do Moreno, que ele faz isso. Vocês estão citando o IPEA, mas eu não sei se é anterior a esse, mas que foi um esforço enorme que o Censo da Educação Básica, ele também tem uma ficha dos professores, e o professor tem CPF. Então, aí, com o CPF, vai-se na RAIS e você sabe quanto que ele ganha, que foi o que o André fez. Tá? Mas esse trabalho foi feito antes, eu acho que é importante citar. Tem uma coisa que eu vim falando com o Flávio, da hora do almoço, que está começando a me perturbar, Carlos, que é o seguinte: nós temos pessoas com vinculações diferentes usando, entre aspas, uma fala científica. Quer dizer, eu estou convivendo com o pessoal dos organismos internacionais. Será que o pessoal... Porque aqui no Brasil a gente fala do militante. Então, o militante dentro da universidade, ele fala uma linguagem científica, mas ele tem uma fidelidade. Entende? Então, ele vai... Então, a gente está acostumado a criticar isso. Mas agora eu começo a olhar do outro lado, falando, será que essas pessoas estão com uma abordagem que é uma abordagem científica, que é uma abordagem da dúvida, que é uma abordagem... Então, porque tem várias afirmativas, e uma delas... Claro, gente, aqui eu estou utilizando uma coisa importante, que a gente está num lugar onde a gente pode ter dúvida. Né? Tem um pensador que diz que o conhecimento ele só floresce num lugar onde eu posso expressar a minha dúvida sem medo do outro me acusar disso ou falar. Quer dizer, é muito importante isso. Então, o André coloca, a Elígia coloca lá, o professor é o fator mais importante no desempenho do aluno. Bem, eu acho que isso está precisando ser colocado em perspectiva. De que maneira? Esta pesquisa, a grande maioria, vai chegar num paper do Hanushek, que foi feito num determinado lugar onde os professores são dedicação exclusiva. É completamente diferente o professor, ela estava falando, o sonho. O professor sai de casa, vai para uma escola e ali ele tem o exercício. Quando eu fizer a análise dos impactos, é completamente diferente. Quer dizer, isso não corresponde à realidade brasileira. Quer dizer, eu pessoalmente sempre fico me perguntando se a unidade de análise da questão educacional devia ser o professor e não a escola. Quer dizer, devia ser a escola e não o professor, né? Porque eu tenho um ranço de heroísmo, né? Vocês são todos mais novos, mas é Brecht, né? Infeliz do país que precisa de heróis, né? Quer dizer, o que funciona são as instituições. Então, a minha dúvida aqui, e aqui, gente, eu quero dizer que é basicamente dúvida. É claro que o professor, que a professora, como a Ana falou, é muito importante, mas eu gostaria que o trabalho que Tereza, Flávia fizeram, ele impactasse um pouco a discussão. Porque está todo mundo falando, eu vou criar um professor herói, ele vai ser um Capitão Marvel que vai cair na escola e ele vai resolver tudo. Não vai. A primeira coisa que ele vai fazer é sair daquela escola, né? Ele vai para outra escola. Tá? Então, a minha sugestão, André, seria isso. Eu acho que você ganharia muito e veria coisas que você não está vendo. Eu gosto aqui da metáfora da tabela periódica. Eu não sei nada de química, tá, gente? Mas nada mesmo. Mas agora ela está fazendo 100 anos. Então, o Mendeleev, que ele fez a tabela e ele descobriu buracos. Então, ele falou, aqui deve ter um elemento. E esses elementos foram descobertos depois. Quer dizer, se você fizer esse modelo, você vai descobrir que as coisas que você fez, elas existem e tem outras ainda, né? Então, é isso. Karina, eu vou ficar só no final da sua fala, porque é onde eu creio que eu possa contribuir. Primeira coisa, a formação de professor é o grande tema hoje, depois da Base Nacional Comum Curricular. Então, a Karina cita a Resolução 2 de 2015. Essa resolução nunca foi implementada completamente. E ela está adiada pela terceira vez. Ela vai ser substituída até o fim do ano por uma outra resolução. Tá?
com todas as dificuldades. Qual é a lógica que está por trás? Ela tocou muito na fala dela. Está dizendo o seguinte, olha, o professor, a professora tem que saber 3 coisas. Ela tem que saber o que ela vai ensinar, ela tem que saber como que o aluno aprende e ela tem que entender da escola, da estrutura da escola. Né? Então, essa dimensão de falar, olha, quando a gente olha no mundo, a gente vê claramente que se gasta mais tempo, claramente, nessas, como se usa dizer agora, nessas competências. Então, há uma mudança, é uma mudança de importância, essa discussão ela está em pleno desenvolvimento, como você falou, com muitos interesses por trás. Não é. A proposta que existe é que o centro de formação, como ele tem que oferecer para a professora uma possibilidade concreta de aprendizado na prática, ele deveria ter escolas associadas. Então, o sonho seria o seguinte, você quer ter graduação? Desculpa, você quer ter licenciatura? Você vai trabalhar com quais escolas? Essas 30 escolas aqui, aquelas 40 escolas lá. Claro que o setor privado e o setor público, ninguém vai querer isso. Porque se eu fico muito associado à formação docente, eu também vou ser responsável. A última coisa que a universidade quer é ter responsabilidade pelas escolas. Então, isso não vai acontecer. Mas isso está colocado, tem muita gente discutindo, na ideia de que a formação ela não existe fora do que se chama uma residência docente. Né? A sua fala da base, aí é mais complicada. Quer dizer, quando você falou de Santa Catarina, a BNCC, gente, ela foi uma discussão difícil, eu acho que você está correta, teve 2 versões no governo Dilma, depois teve uma versão no governo Temer, houve uma quebra, essa quebra teve uma expressão complicada, que na versão 1 e 2 falava-se o seguinte, direitos e objetivos de aprendizagem. Na versão 3 falava competências e habilidades. E aí foi uma brigalhada danada. Entende? Eu estava lá envolvido diretamente nisso e, no final, nós fizemos um acordo, que é daquelas coisas, né? Que, para efeitos dessa discussão, para direitos e objetivos de aprendizagem é equivalente a competências e habilidades. E daí a gente foi. Mas isso foi importante, é muito importante dizer, porque a gente está dizendo, olha, a palavra objetivo de aprendizagem, a palavra direito, são palavras que comunicam. A palavra competências e habilidades, eu não vou entrar nisso aqui, mas tem uma ambiguidade conceitual muito grande. Tá? Eu acho que isso é um problema do que foi colocado. Agora, foi muito ruim a postura da universidade em relação à base. Quer dizer, nós não tivemos, quer dizer, quando eu lá, como relator, precisava de dizer, olha, como que nós vamos resolver isso? A única coisa que a universidade falava, não, nós somos contra, isso aí nós não vamos nos envolver, etc. Isso é um desastre. Por quê? Porque aconteceu e agora a universidade está fora disso. Eu acho que é muito importante ter clareza de que a postura da rejeição colocou a universidade fora de algo que é extremamente importante. Porque seria legal se a gente tivesse... Qual deveria ser a base que nós gostaríamos de ter? Percebe? Bem, quem trabalhou nisso? Então, quem não fugiu? Um dos grupos foi exatamente o grupo da Sociedade Brasileira de Computação. Quer dizer, eles fizeram um lobby que é admirável. Eles falaram, nós vamos colocar a computação na educação básica. Então, eles foram a todas as audiências públicas, eles produziram documentos, produziram maneiras de fazer e ganharam o debate. Quer dizer, quando você está falando aqui, isso não surgiu do nada, surgiu porque nós tivemos ali gente dizendo. Ou seja, eu vi na ação da Sociedade Brasileira de Computação uma maneira mais construtiva. Eu acho que faltou no... Eu queria começar dizendo a minha satisfação de estar aqui, porque eu vim de Brasília, é um ambiente onde o conhecimento e a ciência não está valendo muita coisa, né? Então, pelo menos chegar num lugar onde a Terra ainda é redonda. Obrigado. Eu queria fazer, antes de entrar na especificidade dos 3 artigos, eu queria fazer um comentário geral sobre dados, porque isso é algo que está muito no centro do que nós estamos falando. A pesquisa social se transformou de forma substancial com a disponibilização para a pesquisa de dados provenientes de registros administrativos. Isso é muito claro no primeiro artigo, no terceiro artigo, ou seja, há um mundo novo.
Se a gente volta 30 anos, a ciência social ela tinha uma fala que o mundo deve ser assim porque eu penso assim. Hoje a gente tem dados, isso é muito importante. Na educação, de forma muito particular, nós estamos agora fazendo pesquisa em educação, tendo o dado do censo escolar e, para muitos de vocês, o censo da educação superior. Esses dados mudaram de patamar a discussão, né? Hoje, qualquer discussão deve usar evidências, né? Mas, como muita gente diz, não há nada mais duvidoso do que as evidências. Ou seja, se não tiver análise, só dado não vai resolver, né? Ou seja, e o nosso papel agora como cientistas sociais, ele continua extremamente necessário, só que agora com uma base diferente, né? No entanto, e esse é o ponto que eu queria chamar, nós estamos enfrentando dificuldades para o uso desses dados. E aqui eu queria chamar a atenção, porque eu tenho culpa nesse dado, o INEP tem dado uma definição muito restritiva da lei. A sala de sigilo, quando eu cheguei no INEP, não tinha jeito de usar. Então, conversamos e tal, conseguimos arrancar dos procuradores que não. O pesquisador pode vir, mas ele vai ficar numa sala de sigilo. Só que quem já passou por essa experiência sabe que é uma experiência dolorosa, né? Eu entendo que é preciso encontrar uma alternativa que permita o uso dos dados de forma mais intensa e mais confortável. Quer dizer, o dado ele não pode ficar simplesmente sendo utilizado por aquele grupo de pessoas apenas. Então, Carlos, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos ser mais vocais para buscar uma solução. As soluções existem, mas elas precisam virar decisão, tá? Agora, há um segundo ponto que é importante, que essa comunidade ela deve estar atenta à necessária defesa do uso desses dados para a finalidade que foram coletados. Ou seja, nós estamos tendo demandas dentro do INEP, por exemplo, foi um objeto que os presidentes estão caindo muito rápido, né? Então, esse último, havia uma demanda para passagem de dados identificados para outras funções. E o corpo do INEP falou, não, imagina o dado do censo, é um dado que as famílias e a pessoa que está na escola, ela fornece o dado. Se esse dado começa a ser utilizado para outras funções, o sistema vai deixar de ter dado importante, né? Quer dizer, o Censo da Educação Básica que eu conheço mais, ele tem uma rede nacional de pessoas que trabalham fornecendo informações de qualidade. Mas eles fazem isso na esperança de que aquele dado vai ser utilizado para aquelas funções. Então, eu acho que é importante ter clareza aqui que nós temos o problema de dado. E é dado que nos faz hoje participar de um determinado debate. Muito bem. A segunda satisfação de estar aqui é o olhar do sociólogo. Eu não sou sociólogo, eu estudei estatística, mas eu participei com o Simon de um evento em Praga, há 10, 15 anos atrás. Eu fui apresentar um dado sobre desigualdade, sobre um índice que agora só que eu estou conseguindo terminar. Então ele falou, não, Chico, esse negócio de desigualdade é o que o sociólogo fala. Aí Desde então eu estou muito atento, porque existe uma nuance que está ocorrendo no Brasil muito interessante. Agora, o pessoal está falando equidade, né? Os economistas, todo mundo está falando equidade. E eu um dia aprendi isso com o senador chileno Sérgio Bitar. Sérgio Bitar ele foi ministro da Educação 2 vezes. Foi do Lagos e depois da Bachelet ele foi ministro de Obras. Eu terminei de falar. Ele falou assim, Chico, você fala muito bem. Aí ele fez um longo silêncio e falou, ninguém te entende. Você tem que falar de desigualdade. Você fala de equidade, o povo vai achar que isso é uma palavra bonita que você enfrentou para continuar roubando. Isso ele tem absolutamente toda a razão. E quando eu estou vendo agora que todo mundo começa a falar equidade e excelência, então a gente tem que dizer, eu posso ter políticas equitativas que continuam produzindo desigualdade. Quer dizer, essa contribuição de vocês na linguagem eu acho extremamente importante para dizer, olha, o indivíduo
ele está excluído. Quer dizer, se nossas políticas não são equitativas, né? A Tereza tem um trabalho recente que mostra as condições das escolas e quando ela correlaciona isso com os alunos, a gente vê que não tem nada de equidade. Mas a gente tem que dizer, botar a mão na ferida, que o que a gente quer é inclusão. Entende? Eu não quero uma política equitativa, eu quero incluir todo mundo. Portanto, eu quero diminuir as diferenças. E para que vocês tenham a minha mensagem é o seguinte, eu estou na batalha de dizer, na educação básica não basta o IDEB. Eu tenho que botar do lado do IDEB uma medida de desigualdade, que é o esforço no qual eu estou envolvido. Quer dizer, eu continuo achando que nós temos que ter empiria, mas eu tenho que ter uma empiria mais próxima das questões. Tendo dito isso, eu vou para os 3 artigos. Então, André, eu vou aqui, eu passei uma hora... Em média, é baixa ou média, se comparada à própria rede municipal do Estado, a gente vai ver que ela é pior, né? O que fazer, como fazer, que a gente, né? Como que está? Aqui é uma última informação. A gente fez a distribuição, a gente tentou trabalhar, a gente tinha dados de todos os municípios mineiros, né? Então a gente classificou os municípios por porte, né? Então, em municípios até 5.000 habitantes, eu tenho as situações mais extremas. Eu tenho uma proporção de designados muito grande, assim como tenho, às vezes, algumas muito baixas. Mas eu tenho uma possibilidade ruim aqui. A maioria vai ficar entre de 40 a 60, ou seja, o desafio posto é muito grande para atender ao que está previsto no plano, né? Os casos mais graves, se vocês perguntam, a situação pior, ela está em municípios de porte, maior o porte, mais visível, maior o esforço, então é uma coisa a se pensar, né? E eu vou encerrar aqui, mas o que a gente estava trabalhando é tentar pensar, né, em uma situação de restrição fiscal, crise fiscal, em uma situação de limitações impostas, como que você vai enfrentar essa realidade sem abertura de concurso público, né? Então, eu comentei ontem, a gente se inscreveu num plano de inovação estadual, com alguns resultados dessa pesquisa, na perspectiva de sugerir ações de gestão de força de trabalho diferenciadas, considerando, pelo menos, as cargas horárias completas, porque hoje a gente identificou que a média da carga horária na rede estadual ela é de 23 horas, não de 24. Isso parece não fazer diferença, mas faz, né? E dependendo da forma como isso for gerido, isso pode gerar algumas melhorias e facilidades na própria gestão de recursos humanos e uma atenção melhor à carreira. Era isso que eu tinha para trazer, né? Espero que tenha contribuído com a discussão. Obrigada. Muito de benefícios e que são muito grandes. Basicamente, o que é que o não efetivo tem? Abono família, afastamento por motivo de casamento e luto. Ele tem a gratificação da educação especial, a gratificação na função de vice-diretor de escola, licença maternidade, licença tratamento de saúde e licença paternidade. Ele não tem progressão, né? Então, não tem promoção, porque ele é contratado anualmente, então ele fica sempre naquele mesmo salário, né? Assim como não tem uma série de outras coisas previstas e que que são importantes para que aquele professor reconheça aquele lugar como um lugar onde ele vai ficar e onde ele vai investir. Ele vai investir na sua própria formação, no seu vínculo com aquele local, com aquela escola. O nosso trabalho, então, ele focou em tentar entender quem são esses professores, né, que são não efetivos, sempre trazendo a comparação com os efetivos. De forma geral, a gente vai ver as mulheres, elas são maioria na carreira de professor da educação básica em Minas Gerais, né? Vocês vão ver que a proporção aqui, as mulheres são quase 4 vezes, né, a quantidade de homens. Dentre
os designados, a gente vai ver aqui que quando a gente olha em termos em porcentagem, em proporção, os cargos entre as mulheres, os não efetivos são em maior proporção do que os homens. Então, mesmo que eu tenha poucos homens, né, a maior parte dos homens, ou meia-meia, eles têm metade teria uma situação mais estável, metade tem uma situação estável. No caso das mulheres, a instabilidade marca esse processo. Isso é um elemento que a gente precisa refletir sobre ele, na perspectiva de que essa carreira ela está sendo desvalorizada porque ela é feminina, ou como que é esse processo, e por que a gente vai ter mais mulheres, mesmo olhando dentro do grupo de mulheres, o vínculo precário prevalece. Que segregação é essa? O que está acontecendo ali? Além de olhar para a questão do sexo, né, a gente olhou a questão da idade, né? A questão da idade, vocês vão ver a gente consegue ver, quando eu pegar aqui, eu vou pegar a distribuição, que vai ficar melhor, né? Vocês vão pegar o seguinte: até 20 anos, né, a gente vai ver que aqui, até 20 anos, todos são não efetivos, né? Então, se vocês verificarem, os não efetivos são a maioria em praticamente todas as faixas etárias, né? Porque eles são maioria em si, né? Mas se eu verificar a faixa etária, quando eu pego a proporção, né, eu vou verificar uma presença, um envelhecimento da força de trabalho. Os dados vão sinalizar, talvez, não sei se esse gráfico foi o melhor, mas assim... mas a gente vai ver um envelhecimento da força de trabalho com vínculo efetivo, e a força de trabalho mais nova, ela quem está entrando, os mais novos estão entrando no mercado de trabalho com uma realidade mais precária. Nós verificamos também a formação, nós criamos algumas categorias aí para a gente poder agrupar, né? E que também é um dado que nos chamou atenção, né? O que a gente verifica? Mesmo entre não efetivos, que é um processo de recondução anual, nós ainda temos pessoas que não têm o curso superior, a formação, o ensino superior, né? E a gente passou a pensar o que era. Será que são escolas rurais? Né? Existe uma dificuldade no interior, quando a gente sai das capitais e de cidades polo, de conseguir pessoas com perfil que está até estabelecido em lei. E aí existe uma contratação. Em alguns momentos, a gente duvidou, inclusive, e isso é uma coisa que a gente pediu, inclusive, da qualidade do dado, porque vocês vão ver que aqui tem, em idade, eu tenho pessoas acima de 75 anos trabalhando, né? Então, isso aponta para problemas de gestão, não só para problemas de gestão da educação, mas talvez de gestão maiores, mais amplos, em relação à gestão da força de trabalho. Mas, olhando especificamente aqui, o que a gente vê é o efetivo. Muitos não investem em complementar a sua formação. Quem fez curso superior vai investir para poder ter a especialização, mestrado ou doutorado. Existe uma expectativa de promoção por formação na carreira para os efetivos. No caso específico dos não efetivos, o que acontece é que é muito raro, em alguns casos eles vão ter uma formação não específica, mas a grande maioria entra com curso superior. E o que a gente vai ver é que eles não investem. Há pessoas que entram com mestrado, doutorado, até pós-doc, mas que normalmente estão naquele lugar por falta de outra opção, né?
né? Então, a gente está começando uma parte de algumas entrevistas, a gente conhece algumas pessoas que têm mestrado, doutorado, que o depoimento delas vai nesse sentido, né? Essas pessoas vêm de instituições de ensino superior públicas ou privadas? Essa pessoa que tem um vínculo precário. Neste ano específico de 2008, a gente não conseguiu identificar esses dados. Mas os dados que a gente analisou anteriormente, com dados do censo escolar, um trabalho que a gente fez em um outro momento, apontavam que somente 21% desse grupo aqui vem de instituições de ensino público. Os outros 29% viriam de instituições de ensino privado, né? Então, por quê? Que oportunidades, né, considerando a seletividade das instituições de ensino público, provavelmente esses alunos das instituições de ensino público estão tendo outras oportunidades e não estão indo para a sala de aula em vários momentos. Que aí eu acho que isso acaba reforçando outros trabalhos que foram apresentados que focam na carreira. Aqui a gente, então, tem uma outra forma de ver, né? Aqui a gente vê especificamente a composição do grupo e a composição da formação no grupo. De forma geral, a grande maioria dos não efetivos tem curso superior. Se vocês pegarem, em compensação, a grande maioria dos efetivos tem ensino médio. E essa é uma transição que... Como é que você faz, considerando a realidade de uma carreira pública, né? Que incentivos você vai dar para essa pessoa para ela conseguir sair desse lugar e vir para cá ou para cá? Uma metade desse pessoal, a gente agora estava pensando em analisar um pouco esse movimento com idade, para ver se o estímulo para poder fazer o curso, ter um nível de formação mais elevado, está relacionado também à idade e ao tempo de serviço. Porque se eu tenho um número muito grande de pessoas com mais de 50 anos, né, e que estão próximas a um processo de aposentadoria, até onde essa pessoa tem disponibilidade para investir? E existe também a perspectiva de que, para você ter as carreiras são desenhadas de forma que a promoção nem sempre é imediata. Então, às vezes, eu consigo o meu curso, o meu diploma, né? Mas isso não vai impactar como eu gostaria na minha aposentadoria. Então, as expectativas relativas à aposentadoria, elas podem gerar estímulos ou constrangimentos a um processo de elevação da formação, né? De forma geral, hoje, né, uma das outras coisas que difere esse cargo é a questão da ocupação de cargos de recrutamento amplo, cargos comissionados, né? Normalmente, esse é um lugar do efetivo, do servidor efetivo, né? E o que a gente vai ver também é um processo de uma remuneração inferior, que hoje em Minas Gerais, hoje houve uma separação da Secretaria de Planejamento e Fazenda. Os dados de pagamento estão na Fazenda, os dados de qualificação do professor estão... E a gente teve dificuldade de trabalhar, de conseguir dados mais recentes do que esse. Existe um processo de adoecimento diferenciado. O adoecimento, a gente vai ver que o número médio de licenças no cargo efetivo é maior do que o do cargo designado. No entanto, o designado, ele fica, se eu pegar aqui a média, né, a média de licenças por saúde acaba sendo, média de dias das licenças de saúde são maiores, porque ele adia o processo de... Ele está adoecido, mas ele não tira a licença, ele vai adiando. Então, a doença dele esses são os dados da perícia médica, a doença dele se agrava e ele acaba ficando mais tempo fora da escola, né? Aqui eu trouxe alguns dados do painel educacional do INEP, indicador de irregularidade docente. Isso tudo reflete em dados muito ruins para o Estado de Minas Gerais, de irregularidade docente, que vocês vão...
Tá, isso, obrigada, Tereza. Não, ele já está, não. Tá ligado, tá funcionando. Esperar 2 minutos só para a turma se ajustar. A nossa comandante em chefe. Ah, já vi. Vocês querem que eu avise vocês? Quando faltar 5 minutos? 5 minutos? Bom, boa tarde para vocês. Eu quero agradecer o Carlos Antônio e o Arnaldo que tiveram toda a paciência de montar esse projeto. Eu tinha inicialmente pensado, mas eu não tinha capacidade articulativa e nem assessorativa que eles tiveram. Estou achando simplesmente sensacional esse seminário, por todas as discussões e todas as questões que estão pondo aqui. Mas não vou gastar meu tempo fazendo elogio. Carlos, brigadão. Estou realmente gostando e feliz porque eu vi um monte de gente que eu adoro e que há muito tempo eu não via e que essa foi uma boa oportunidade. Muito bem, o trabalho que eu e o André e que também tem uma participação ativa do Jean-Jacques Paul, vamos apresentar a formação e carreiras docentes, a inserção profissional dos egressos da educação no mercado de trabalho. Nós estávamos discutindo isso por conta da tese do André e, aproveitando uma vinda do Jean-Jacques, juntamos esforços para tentar fazer essa linha entre a saída da instituição universitária ou de ensino superior e os resultados dele no mercado de trabalho. E a ideia final ainda conseguir associar com os resultados dos alunos desses professores lá na ponta. E, obviamente, isso ainda está dependendo de alguns esforços mais políticos do que técnicos, mas nós estamos andando nessa direção. E aí, eu queria dizer, então, parte dos projetos de pesquisa do trabalho que a gente tem feito no LAPES, parte do trabalho de tese do André e realmente ainda está no meio da feitura do trabalho, então pedir ao Chico que contribua e que perdoe porque do dia que nós mandamos o texto para cá, houve alguns acréscimos, algumas questões que, não pontos relevantes, mas uma especificação de questões que foram tratadas. E aí eu vou passar para o André, que, digamos, é mais culpado do que eu nessa área. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Lígia, pela responsabilização. Bom, então a Lígia já mencionou, a gente já tinha falado com o Chico, que a gente acrescentou alguns gráficos, não alterou em nada do que a gente já tinha mandado pelo texto, né? Mas só avançou um pouco no sentido de usar mais os dados da RAIS, né, para descrever melhor a situação de emprego, né, dos professores, aliás, dos egressos de educação. Bom, então, começar com um pouco de contexto e definir o nosso problema. Bom, um pouco de por que é tão relevante ver essa ligação entre o ensino superior, a formação dos professores e a situação deles no emprego, em termos de, enfim, trabalhar com conclusão do ensino superior, sobretudo, que a formação dos professores, como um fator de melhoria da aprendizagem, dos índices de educação básica no Brasil, está ainda, né, está na pauta do dia no país. O PNE, né, prevê, inclusive, a meta 15, né, de que todos os professores de educação básica possuam formação específica de nível superior, né, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento, né, em que lecionam, então, um pouco enfim, por que está na pauta do dia e por que a gente está tentando avançar um pouco na compreensão desse tema, né. Outra questão que a gente já sabe da literatura no país, né, inclusive um estudo que a gente fez com a Gabriela e com a Zucca, né, que a expansão do ensino superior brasileiro foi marcada em grande medida
né, pelo crescimento dos custos da área de educação, né? A Gabriela apresentou mais cedo, né, apresentou, enfim, a gente até mapeou em municípios do país apareceram os cursos, e, enfim, na década de 90, sobretudo, teve um avanço muito grande no número de matrículas, né? Um outro ponto, né, que isso, enfim, um artigo do Antônio Augusto com a Maria Lígia, né? Desculpa. De que, enfim, a organização do sistema, né, os pressupostos em que o sistema está organizado, implicaria, né, com esse bacharelismo, enfim, e certo patrimonialismo, implicaria numa modernização da formação dos professores com certos entraves, né, no sentido de que o sistema rejeitaria, né, a formação de professores como uma área de treinamentos, sobretudo técnica, e não tanto, enfim, tem uma literatura que vai dizer que a formação de professores se entende como cultivo de intelectuais, etc. A gente está lidando um pouco com essa discussão também na tentativa de entender como essa formação de professores impacta, né, a qualidade da aprendizagem dos alunos. Uma outra literatura, na perspectiva de que a gente está partindo também, é que, enfim, esse certo consenso, né, de que a eficácia dos professores está entre os fatores mais relevantes para a aprendizagem escolar, né? Aqui um gráfico que a gente tirou, inclusive do nosso site, né, do laboratório nosso lá de ensino superior da UFRJ, né, mostrando a evolução, sem cartões aqui na mesa, que enfim, mostra a evolução no total de concluintes por grande área de estudo, né, no Brasil desde 2003. O último dado não tá disponível lá no site ainda, mas, enfim, só mostrando houve algumas flutuações, né, ao longo do tempo na educação, né, que essa, enfim, a linha um pouco roxa aqui no gráfico, mas, enfim, basicamente o total de concluídos não se alterou, né, ela voltou para o nível de 2003, né, em 2016. A gente tem um aumento ali, enfim, impressionante da área de ciências sociais, negócios e direito, né, que é a linha verde lá em cima. Bom, e um pouco da literatura empírica, né, de que a gente está partindo. A primeira, então, é um estudo nosso, né, da Maria Lígia e da Clarissa, que está ali atrás, enfim, mostrando que a área de educação é aquela em que os estudantes de origem familiar mais baixa, né, têm as maiores chances de se graduarem, né? Então, seria uma área mais aberta a alunos de origem familiar mais baixa, etc. Enfim, tem um estudo do BID também que descreve, né, 2018, um pouco dos problemas, né, dos professores no Brasil e na América Latina, né? Então, indica nível elevado de absenteísmo, práticas pedagógicas fracas, formação deficiente e uma regulação um pouco meritocrática, né? O BID vai falar que a regulação da carreira do professor não tem práticas, ou tem pouco, né, segundo o BID, de remuneração por desempenho, por exemplo, ou a promoção também por desempenho, etc. Um estudo de 2015 do IPEA, né, que aponta também que os retornos à formação docente são heterogêneos entre cursos de graduação e carreiras típicas e não típicas, né? A gente usa bastante essa referência no nosso estudo, inclusive, como eu vou falar na metodologia, né, na identificação da ocupação, do que seria a ocupação típica, e também do vínculo principal do emprego. E isso já levanta um pouco a bola do que a gente está tratando, né, e de que lacuna na literatura a gente está tentando responder, que é de que quais seriam, né, os impactos dessa heterogeneidade na formação do professor sobre as carreiras e qualidade do ensino, né? A nossa ideia, então, é acompanhar os egressos das licenciaturas desde a conclusão do ensino superior, né, identificando, inclusive, as escolas em que os professores estão empregados, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como se diz, é bem grande a nossa pretensão. A gente vai usar, então, os dados do ENAD 2011, né, e da RAJ 2014. A gente teve acesso às bases identificadas, então a gente teve acesso aos CPFs dos indivíduos, né? A gente conseguiu cruzar essas duas bases. Nesse nosso trabalho, e aqui, Chico, já uma pequena alteração na reformulação, né, do nosso problema em relação ao texto, é de que a nossa primeira hipótese é de que os egressos do setor privado estão empregados, são todas hipóteses descritivas, né? Estão empregados em maior proporção